Vice-governador do estado de São Paulo, Márcio França, que vai assumir o lugar de Geraldo Alckmin a partir do dia 7 de abril, ontem participou de um evento no Palácio dos Bandeirantes ao lado do governador, uma cerimônia para 100 prefeitos paulistas, e ele, que é integrante do PSB, dirigiu críticas ao prefeito de São Paulo, João Dória, afirmando que o tucano não tem palavra porque agora vai deixar a prefeitura para concorrer ao governo do estado de São Paulo. O prefeito de São Paulo respondeu a essas críticas feitas pelo vice Márcio França. Em áudio e vídeo, Marcelo Matos. Olá, Dória rebate Márcio França sobre promessa de ficar na prefeitura de São Paulo. O vice-governador, futuro candidato pelo PSB, considera João Dória um bom adversário, mas que não cumpre a sua palavra. Eu também respeito o vice-governador Márcio França, mas estamos em campos opostos, principalmente depois dele receber o apoio explícito e agradecer do PDT do Ciro Gomes, do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, que é um partido à esquerda, e também do seu próprio partido, o PSB, estar alinhado com o PT na região norte e nordeste do país e em outras regiões, defendendo Lula ou os outros criminosos do PT. O nosso campo é distinto. Com relação à promessa, não promessa, o julgamento disso será feito pela população. Não será por ele, sim pelo povo de São Paulo. A partir de agora, campos opostos. A partir do momento, ele é vice-governador. No momento em que ele se tornar candidato, governador e candidato, teremos campos opostos, ideologicamente opostos. Mas é um problema isso para o governador Geraldo Alckmin? Não sei se é um problema para o governador Geraldo Alckmin. Para mim, não é um problema. Eu tenho campo e tenho opção. E sou muito claro na minha visão. Eu não me alio a ninguém da esquerda. Não há a menor hipótese disso. Nem da esquerda, nem da extrema-direita. Mas o maior ataque vem de José Aníbal, derrotado nas prévias. Fraudou a vontade dos paulistanos, dizendo que ia ficar todo o período do mandato na prefeitura. Enfim, mostrou que é um gestor inepto, incompetente e que é um político carreirista. Falou inclusive de Mário Covas, que na boca dele é um insulto. O Mário era um homem de ideias, de posições, não um marqueteiro mentiroso contumaz. Dória elogiou a postura dos adversários Floriano Pêssaro e Luiz Felipe Dávila, mas sugeriu a saída de Aníbal do PSDB. O único que não fez isso, porque aliás guarda a amargura no seu coração e muitas derrotas ao longo da sua vida, sobretudo recentemente, foi o Zé Aníbal. E a sua amargura, o seu destempero verbal, eu espero que ele possa reavaliar ou então peça para sair, vai encontrar um partido que seja tão amargurado quanto ele. Dória deixará a prefeitura no dia 6 de abril para disputar o governo de São Paulo. Nenhuma novidade que o PSDB... A coisa ferveu. A coisa ferveu, professor. Como foi previsto aqui, não é, volto a dizer, não é profecia do passado. Tudo isso já foi dito aqui. Claro, você tem dois candidatos concorrendo na mesma... são da base governamental, da base do governador Geraldo Alckmin, pré-candidato, ou já candidato, né, na verdade, a presidente da República. Só que um precisa se distinguir em relação ao outro. Isso é inevitável. Então, o Márcio França precisa atacar o Dória. E o Dória tende a atacar o Márcio França. Isso faz parte do jogo. Ou seja, quando o Márcio França ataca e diz que Dória não cumpre a palavra dada, ou seja, que deixou a prefeitura e tal, recebe como resposta por parte do candidato agora ao governo do estado, João Dória, dizer que ele é um aliado da esquerda vinculado ao PDT, ao PCdoB, algo que ele tinha dito aqui. Ou seja, Márcio França disse, seria candidato à reeleição, e quando perguntado, o senhor vai demitir secretários tucanos? Ele falou, sim, eu vou só administrar meu governo com aqueles que me apoiam à sucessão. Foi o que ele disse aqui no Jornal da Manhã há cerca de 2 meses, aproximadamente e tal. Em suma, ele vai cumprir sua palavra. Por outro lado, o PSDB está no governo, nós sabemos, de São Paulo, desde 1995. Então, o conflito vai se estabelecer. Agora, isso é uma coisa, conflito do candidato João Dória com o candidato Márcio França tal. Márcio França vai usar a máquina do Estado. Todo mundo sabe, né? E assim como o Paulo Scaff vai usar a máquina da Fiesp. Na verdade, não é que vai, já está usando a máquina da Fiesp. E não é de hoje. Não é de hoje. Então, resta o que o João Dória? Usar a estrutura que o governo do estado tem desde 95, inclusive no interior de São Paulo, onde sempre o PSDB foi muito forte e tal. E basta ver também os resultados da eleição municipal de 2016 e aqui na região metropolitana. Em suma, esse é o quadro. Agora, dentro do PSDB, a briga aí já é uma outra história.
O José Aníbal ficou em quarto, né? Se não me engano. Ele foi o último colocado nas prévias, né? Teve menos votos do que Luiz Felipe Dávila. Luiz Felipe Dávila tal. Ele é uma pessoa que tem já uma carreira política assim, mais significativa em termos de tempo do que o Floriano e do que o Luiz Felipe Dávila tal, né? Isso é evidente tal. Aí é também mágoa de derrotado, isso faz parte. Agora, se é um mentiroso contumaz, o seu colega de partido, e que venceu com 80%, cabe a ele pegar o boné e também ir para outro lugar. Qual o problema? É assim que é política, a coisa mais normal. Em suma, a disputa está estabelecida. Teremos estabelecida e pela primeira vez, a meu ver, professor, o debate será ideológico no campo de esquerda e direita, como o Dória acabou de falar. Sim. Ele não é nem de direita nem de esquerda. Historicamente, desde que eu acompanho política, nós tínhamos primeiro uma espécie de patriarcado, o seito era ademarista ou janista. Não se falava em direita e esquerda, eu sou Jânio, eu sou Ademar e acabou. Depois disso, na verdade, veio com João Goulart, a coisa tendeu para a esquerda, mas acabou em razão da Revolução. E o que nós tivemos depois do militarismo foi, na verdade, o MDB e a Arena, mas não era esquerda e direita, era a favor e contra o militarismo. Sim. Eu acho que é a primeira vez que realmente as águas ficam claras. A direita e a esquerda e o centro. E teremos, como já foi dito aqui, 2 turnos. Diferente das eleições de 2006, 2010 e 2014, essa de 2018 haverá segundo turno. Isso é inevitável. Porque eu estou dizendo, vocês devem se recordar que nas eleições para o governo do estado, em 2002 teve segundo turno. Lembra que em 2002, qual foi o segundo turno? Geraldo Alckmin e José Genuíno. Vamos lembrar, o Genuíno, o grande Genuíno tal. Foi o segundo turno. 2006 não teve. Serra venceu no primeiro e Alckmin venceu no primeiro, 2010, 2014. Como a base rachou, e aí rachou também por quê? Essa é uma questão que já foi dita aqui. Porque o Alckmin não acertou aquilo que é básico na política. Em 2014, quando ele convidou o Márcio França para ser seu vice-governador, ele já devia ter feito o acerto em relação a 18, porque político vê lá longe, né? Todo mundo que é governador do estado é uma espécie de pré-candidato a presidente da República, dada a importância política do estado de São Paulo. Isso que eu estou dizendo não é nenhuma novidade. Lembrar que São Paulo tem a presença, com a redemocratização, a presença política de São Paulo no Palácio do Planalto é a maior da história. É a maior da história republicana. Fernando Henrique, 8 anos, que não é de São Paulo, mas faz política em São Paulo, e Lula, 8 anos, que não é de São Paulo, mas fez política em São Paulo. E Dilma, que é um braço do Lula. Ou seja, a presença de São Paulo no Palácio do Planalto vem desde 1995, algo que não ocorreu nem na República Velha. Porque ao contrário do que se fala de política café com leite, está tudo errado política café com leite. Essa alternância São Paulo-Minas é uma bobagem de cursinho, de professor de cursinho. Por quê? O último presidente paulista na República Velha, naquela sequência daquelas 3, foi em 1906, Rodrigues Alves, que saiu em 6. Sabe qual foi o próximo paulista que veio ao governo? 20 anos depois. E era um paulista de Macaé, o Washington Luiz, em 1926. Portanto, essa questão de política café com leite é uma bobagem repetida ad eterno em cursinho, e não teve política café com leite da República. Isso é uma bobagem. Isso é uma enorme bobagem. Mas de qualquer maneira, Minas mandava um pouco, por causa do PSD, né? Ou então a UDN ou então a UDN. Agora, o senhor tem razão, o Rio Grande do Sul está fora, Minas está fora e o Nordeste está fora. O Nordeste está fora. Porque são políticos que não nasceram em São Paulo, o que mostra como São Paulo sempre está de braços abertos. É aquilo que eu insisto, São Paulo foi global antes da globalização.